Meu feliz sábado a cada um dos irmãos que pontualmente chegaram até a nossa igreja nesse dia festivo, para que juntos possamos adorar e agradecer ao nosso Deus. Nesse instante, antes de darmos início à nossa escola sabatina, gostaria de passar um comunicado da equipe de filmagem. Tudo que está sendo feito aqui nessa igreja hoje se tornará um DVD comemorativo dos 50 anos da Igreja Adventista de Serrania. E por isso fica o pedido para que se use as laterais e use o mínimo possível o corredor central, para que possamos ter um material de melhor qualidade quando ele for editado. E é com muita alegria que iniciamos agora, às 9 da manhã, pontualmente, a Escola Sabatina dos 50 anos da Igreja Adventista de Serrania. No dia 7 de setembro de 1968, iniciava-se a primeira Escola Sabatina. E ao longo desses 50 anos, essa Escola Sabatina tem levado esperança, tem conduzido nossos irmãos para a eternidade. E é com esse intuito de continuar nesse aprendizado que nós iremos nos colocar de pé agora e cantarmos o hino de número 509 de nossos cenários, a Escola Sabatina. Em teu nome começamos esta escola, ó Senhor. Com fervor nós te rogamos, sejas o nosso diretor. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Esta escola nos ensina tua santa lei viver e nos manda que sejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vemos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos, esse teu hino nos esperamos, com a presença que senti. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de Convidamos agora cada um dos irmãos para que nos coloquemos de joelhos para juntos nós falarmos com Deus. Bondoso Deus, querido Pai, aqui estamos, Senhor, prostrados de joelhos perante Ti, primeiramente para Te agradecer por essa noite que o Senhor concedeu a cada um de nós. Agradecemos, ó Pai, por este sábado no qual acordamos com vida e com saúde e estamos aqui para Te honrar e Te glorificar. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, cuida de cada um de uma forma muito especial. Cuida também da nossa igreja e obrigada, Senhor, porque hoje estamos muito felizes comemorando os 50 anos da nossa igreja. E temos a certeza, ó Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará com Tuas mãos santas sobre nós. Cuida, Senhor, dessa escola sabatina,
da lição da Escola Sabatina que vamos recapitular agora. Que seus santos anjos, Santo Espírito possa estar presente aqui. Perdoa os nossos pecados, não porque haja méritos em nós, mas pelos méritos do teu Filho amado Jesus. Amém. A cada sábado nós recebemos notícias dos campos missionários e hoje não será diferente. Nós estamos já ao final quase de mais um trimestre e você pode desde já preparar suas ofertas para que no 13º sábado você contribua com os projetos que estão sendo preparados para que se tornem realidade a partir do 13º sábado. Nesse momento nós teremos um informativo e nós poderemos, por meio do informativo, aprender um pouco mais sobre a cultura daqueles países que receberão os nossos donativos no 13º sábado. Informativo Mundial das Missões. O melhor trabalho do mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entrou na Mongólia em 1991, após um longo período de comunismo no país. Através de um casal de missionários, a mensagem foi espalhada e hoje há 2.000 adventistas no país. Mandaká é um desses conversos. Ele aceitou a Cristo na infância, mas se tornou um adulto muito exigente. Se alguém cometesse um erro, Mandaká entendia que a pessoa deveria ser punida, pois acreditava que Deus gostava disso. Viver assim o tornava infeliz, amargurado, e então ele decidiu abandonar a igreja. No seu íntimo, Mandaká raciocinava que agora Deus iria puni-lo, mas foi aí que ele aprendeu sobre a graça divina. Deus o abençoou, tanto que ele conseguiu um ótimo emprego como editor de um canal de televisão. Isso foi chocante para ele, mas Mandaká começou a entender que ser cristão é obedecer aos mandamentos por amor e não por medo. Depois de muito pensar, ele dedicou o seu coração a Jesus, voltou à igreja e se tornou um missionário. Hoje, Mandaká lidera uma congregação adventista em Ulaanbaatar e tem amado esse trabalho de ajudar pessoas. No primeiro sábado nessa igreja, por exemplo, ele conheceu um homem que pensava em se separar da esposa. O missionário compartilhou princípios bíblicos sobre o casamento e, depois de muita oração, o homem renovou seus laços matrimoniais. Outro milagre aconteceu com um homem que tinha uma pequena aposentadoria do governo. O homem não era dizimista, e então Mandaká mostrou na Bíblia esse princípio divino. O homem resolveu devolver o dízimo, colocando Deus à prova, conforme o texto bíblico, e logo algo surpreendeu. Uma semana depois, o homem contou feliz que o governo havia aumentado sua aposentadoria em 50%. Mandaká e muitos outros missionários, incluindo brasileiros, têm feito a diferença na Mongólia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena Mendes, uma missionária aqui na Mongólia, do outro lado do mundo. Olha só, eu trabalho aqui na Tusgol School, essa escola atrás de mim. Ela é a única escola adventista da Mongólia e fica aqui na capital, Ulaanbaatar. Apenas 3% da população no país é cristã. E a nossa escola tem rompido barreiras e feito a diferença na vida de muitas pessoas. E nesse trimestre, as tuas ofertas vão nos ajudar a expandir para um internato adventista. Sejamos liberais. Muito bem. Nós estamos vendo então o trabalho que tem sido feito ali e vamos já desde já orar por esse trabalho, pelo trabalho da escola adventista naquele local, dentre tantos outros projetos que acontecerão. E nesse instante nós iremos ter um hino especial para o nosso deleite espiritual e também para a honra e glória do nome de Deus. Bom sábado, irmãos. Que vocês possam estar sendo bem-vindos ao nosso meio, tá bom?
Hoje é dia de festa, né? Todo mundo sorrindo. Eu sempre costumo falar que o sorriso no sábado tem que estar na orelha. E vamos fazer tudo para fazer isso, né, gente? Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a sua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros eu me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros eu me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Me afastar de ti, eu clamo, Senhor, me ajuda a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Teus pecados sempre estou a me esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Dos pecados sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Por ti.
sábado a todos. E agora nós chegamos ao momento, talvez, de maior importância da nossa escola sabatina, que é o estudo da lição. Durante o estudo desse trimestre, nós fomos vendo as dificuldades dos pioneiros do cristianismo para levar a mensagem ao mundo. Não diferente das dificuldades que houveram para que essa mensagem fosse levada aqui também em Serrania, esses homens foram responsáveis por trazer a mensagem do cristianismo até os dias atuais. E é sobre uma dessas viagens que nós iremos estudar hoje. De forma um pouco diferente do que nós fazemos habitualmente, nós não teremos apontamentos hoje e nós teremos a lição de forma geral. Então nós passaremos agora a lição e o pastor estará orando e conduzindo a lição para nós até às 9h55. Tudo bem? Um feliz sábado a todos. É uma alegria estarmos aqui, é uma manhã muito especial, um sábado muito especial. Antes da oração, deixa eu dar um recado para a turma que chegou lá atrás. Tem muita gente em pé. Nós temos lugares aqui na frente, temos uma cadeira vaga aqui, temos esse primeiro banco com uns 3 ou 4 lugares aqui. Se vocês quiserem, podem entrar, podem sentar aqui à frente. Ó. Temos os 2 bancos aqui, lugares, podem vir. Temos aqui no primeiro banco também uns 3 lugares, pelo menos. Eu estou vendo aqui no corredor 2 cadeiras vagas. Aqui no segundo banco tem lugar. Podem vir. Sejam bem-vindos. Se do seu lado aí tiver uma bolsa, algum lugar que dê para alguém sentar, você também chame alguém para sentar pertinho de você, tá bom? Muito bem, antes de começarmos a recapitulação da lição, vamos orar ao Senhor. Como você está assentado, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos porque viemos à tua casa nesta manhã para louvá-lo, para adorá-lo e agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós nesses 50 anos. É um sábado muito especial. Neste momento queremos recapitular a lição da Escola Sabatina que estudamos e colocar em nosso coração ensinamentos, o teu propósito para a nossa vida, aplicações para a nossa caminhada em direção ao reino celestial. Que o teu Santo Espírito nos dê agora o discernimento e a iluminação necessária. São bênçãos que oramos em nome de Jesus. Amém. Você gosta de viajar e Paulo também gostava de viajar. E nós chegamos nesta lição que estudamos na semana, a 3ª viagem missionária de Paulo. Você que está acompanhando essa trajetória, você já descobriu uma coisa: viagem missionária não é viagem de excursão, não é turismo. Paulo não estava fazendo ali um cruzeiro, passeando pela região ali. Paulo estava pregando o evangelho, e pregação do evangelho envolve sacrifício, perseverança, muitas vezes perseguição, persistência, coragem, e Paulo tinha tudo isso, e Paulo não se deixou abater. E chegamos à 3ª viagem missionária. Aí você pergunta, como alguém pode continuar viajando e pregando o evangelho se na sua primeira e segunda excursão missionária, vamos dizer assim, nas 2 primeiras temporadas que ele tirou para fazer essas viagens, ele foi perseguido, ele foi preso, né? Ele foi torturado, ele foi ameaçado de morte, ele saía dos lugares muitas vezes quase que escondido porque corria risco ali a sua própria vida. Como alguém que viveu tantas coisas tão difíceis, ele pode continuar perseverando neste caminho? Quando nós estudamos a 3ª viagem missionária de Paulo, nós vamos entender. Porque o verso para memorizar aqui da lição, que está, se você não tem a lição, pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20, verso 24. Esse texto é fantástico. Olha aí o que diz Atos capítulo 20, verso 24. Paulo está dizendo o seguinte: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo falaria assim para a gente: não tem nada mais importante na minha vida do que levar a mensagem de Deus, o evangelho de Deus, a graça de Deus para as pessoas. Nós entendemos aqui que este era o propósito da vida de Paulo.
Se você perguntasse, Paulo, qual é o propósito da sua vida? E Paulo falaria, sem dúvida nenhuma, o propósito da minha vida é levar o evangelho de Jesus às pessoas. E quando nós falamos em propósito, olha só, propósito é uma coisa pela qual algo existe. O propósito da água é molhar, o propósito do fogo é queimar, o propósito do remédio é curar, o propósito do veneno é matar. O seu propósito é? Você sabe responder essa pergunta? Qual é o seu propósito? Se você chegar para Paulo e falar, Paulo, qual é o seu propósito? Paulo falaria, pregar o evangelho. Eu não posso me calar, eu não posso ficar confortavelmente aqui descansando, eu não posso ficar deixando o tempo correr enquanto eu estou vendo pessoas perdidas. Eu preciso levar essa mensagem. E Paulo então vai agora começar a terceira fase, a terceira viagem missionária, e nós vamos tirar aqui algumas lições. O tempo hoje é curtinho, mas tem lição muito boa aqui que a gente não pode deixar de falar. E esta viagem vai começar lá em Éfeso, lição de domingo e de segunda-feira. E o autor da lição, o pastor Parósco, ele dedica 2 dias para falar sobre Éfeso, porque Éfeso aqui, na verdade, foi o centro desta viagem de Paulo, foi talvez o ponto principal diante das outras cidades pelas quais ele passou. Em Éfeso ele fica um bom tempo. Ele não está passando por Éfeso no final de semana e seguindo viagem. Em Éfeso ele chega e começa a pregar o evangelho. E como era o seu costume, ele começa a pregar na sinagoga, e a lição lá de segunda-feira vai falar que ele prega durante 3 meses, depois começa uma certa perseguição, ele não desanima e começa a pregar em outro local, né, que eles providenciaram ali, e ele fica mais 2 anos. Agora, nos chama a atenção em Éfeso, é uma coisa muito interessante. O autor aqui, Lucas, que escreve o livro de Atos, ele parece que dá uma pausa falando sobre a viagem e o ministério de Paulo e nos apresenta aqui em Éfeso um personagem chamado Apolo. A Bíblia e a lição ressaltam que Apolo era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, que pregava a palavra de Deus. E Apolo chegou em Éfeso também. Agora pense, como era essa cidade que Apolo chegou? Como era Éfeso? Éfeso era a 4ª maior cidade do Império Romano naquela época, então era um grande centro comercial. Éfeso era um lugar onde as coisas aconteciam, era um centro comercial mais rico de toda a região ali do Império Romano. Então havia muita movimentação em Éfeso. Éfeso também tinha uma característica, aí no campo agora para a pregação do Evangelho. Era uma cidade muito, muito influenciada por práticas supersticiosas e por magias. Então havia muito isso em Éfeso. O clima era esse na cidade de Éfeso. Mas antes de falar sobre o desafio de Paulo em pregar numa cidade com essas características, Lucas nos mostra que Apolo chegou à cidade. Ele era eloquente, ele pregava a palavra, e ali ele vai conhecer outras pessoas da igreja, em especial a lição menciona sobre Áquila e Priscila, um casal. Agora olha que interessante, Áquila e Priscila ouvem Apolo falando o que ele conhecia sobre o evangelho e sobre a palavra de Deus. E eles perceberam uma coisa, tudo que Apolo fala é verdade, mas ele ainda não conhece toda a verdade. Porque faltava a Apolo um conhecimento mais amplo, principalmente sobre o ministério de Cristo na fase final, né? Provavelmente Apolo não tem acompanhado isso, e sobre o início da igreja, derramamento do Espírito Santo, capacitação missionária, né? Pregação do evangelho em lugares desafiadores. Faltava essa visão a Apolo. Áquila e Priscila, que já estavam ali em Éfeso, familiarizados com essa realidade, eles se sentam com Apolo e começam a falar para Apolo sobre essas coisas. Aí a Bíblia vai usar uma expressão, eles o instruíram com mais exatidão. O que era necessariamente isso? A lição coloca que Apolo precisava conhecer o progresso do cristianismo desde o ministério de Jesus. E aí, estudando a lição, eu pensei uma coisa. Nós não podemos perder a oportunidade de ensinar mais. Às vezes você olha para alguém e fala assim, essa pessoa já sabe sobre Jesus. Ensine mais, talvez tenha algo que você sabe que ela não sabe. Ah, essa pessoa já frequenta uma igreja, ela já estuda a Bíblia. Ótimo, mas isso não impede que você ensine mais, que você sente com ela, que você compartilhe o evangelho. Então, essa experiência de Apolo com Priscila e Áquila nos ensina essa grande lição aqui.
Você pode sempre ensinar um pouco mais da palavra de Deus para as pessoas, independente de quem seja o seu ouvinte. E uma outra lição que nós tiramos, agora pensando pelo lado de Apolo, nós sempre podemos aprender mais também. Apolo já era instruído na palavra. E ele não teve orgulho em falar assim com aquele casal. Não, eu não preciso ouvir, eu já conheço. Não, vocês não precisam pregar o evangelho para mim, eu já sei. Apolo tem a humildade de sentar e falar, o que mais eu posso aprender? Isso é muito bom para a gente. Porque a gente fala assim, não, mas eu já sou batizado, eu já sou adventista, eu já sou membro da igreja, eu já estudo a Bíblia há um bom tempo. Mas você deveria fazer diariamente essa pergunta, o que mais eu posso aprender? Será que existe algo na palavra de Deus que eu preciso ainda estar atento e aprender um pouco mais para a minha vida? Daí a importância da lição da escola sabatina. Nós sempre estamos aprendendo mais quando estudamos a lição da escola sabatina. Quantas vezes você já estudou o livro de Atos? Quantas vezes você já ouviu mensagens do livro de Atos? Mas você está aprendendo um pouco mais. Ok? Uma outra coisa que vamos aprender aqui. Seja bem-vindo, irmã Berenice. Seja bem-vindo, Arley. Todo mundo olhou para eles ali, né, enquanto eu passava a lição. Foram meus concorrentes. Tudo bem, agora voltem para mim. Voltem para mim. Vamos seguir aqui. O que mais nós vamos aprender em Éfeso aqui? A lição menciona que chegou ali em Éfeso também um grupo. E a Bíblia chama esse grupo de discípulos de João Batista. A exemplo de Apolo, eles também conheciam parte da Escritura e parte da mensagem, mas havia ainda algo mais que eles poderiam aprender. Eles não sabiam, por exemplo, sobre o Espírito Santo, né? Eles tinham conhecimento e a mensagem de João Batista, que era o batismo do arrependimento, e aí vem Paulo e fala, vocês conhecem sobre o Espírito Santo? Não, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo instrui, Paulo ensina, e Paulo mostra aqueles homens. E a lição fala que eles, e a irmã White fala no livro Atos dos Apóstolos, que eles eram discípulos missionários, que eles estavam viajando e querendo pregar o Evangelho. Agora veja a ótica de Deus. Estes homens querem pregar o Evangelho como aqueles lá no Pentecostes foram cheios do Espírito Santo e capacitados para pregar o Evangelho. Como aqueles primeiros foram capacitados? Eles precisavam pregar ao mundo, eram pessoas simples. E Deus deu a eles a capacitação do dom de línguas, eles começam a falar em outros idiomas e começam a pregar e a alcançar muito mais gente. Quando este grupo de 12 homens com o mesmo propósito está ali em Éfeso, Deus olha e fala assim, eles também precisam dessa capacitação. Eles precisam também de pregar o Evangelho em outras regiões e por isso, ao serem batizados ali naquela ocasião, eles também recebem o dom do Espírito Santo e o dom de línguas, né? Era uma confirmação para eles do chamado de Deus para pregar o Evangelho a outras pessoas e a outros lugares. E este grupo prega o Evangelho a outros lugares também, ok? Vamos seguir mais sobre Éfeso aqui? Porque, como eu falei, Éfeso era uma cidade extremamente supersticiosa, envolvido com muito, vamos dizer assim, espiritualismo, muitos cultos misturados, muitas falsas adorações, muita coisa na cabeça das pessoas da cidade, e Paulo chega ali. E essa cidade muito supersticiosa, eles tinham aquela coisa assim, de ver uma coisa espetacular e criam naquilo. Viam a magia, criam naquilo. Viam algo que chamava atenção fora da normalidade, criam naquilo. E foi preciso que Deus usasse, através de Paulo, uma estratégia para chamar a atenção dessas pessoas para o verdadeiro Evangelho. E tem um texto maravilhoso aí que vai falar sobre o ministério de Paulo, que está em Atos 19, verso 11. Eu queria que você lesse agora comigo esse texto. Atos capítulo 19, versículo 11. Veja o que está dizendo aqui sobre o ministério de Paulo em Éfeso, como Deus atuou através de Paulo. O que diz aí? Atos 19, 11. Alguém leia bem alto para a gente. Encontrou? Pode ler bem alto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Obrigado. Em algumas versões falam, fazia milagres extraordinários, né? Maravilhas extraordinárias. E quando eu li esse texto, eu sublinhei na minha lição e fiz uma reflexão pessoal. Que eu coloquei aqui assim. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ok, a Bíblia está dizendo isso. E agora vem a reflexão que eu fiz. Eu compartilho com você essa reflexão. O que Deus está fazendo pelas suas mãos?
O que Deus está fazendo pelas minhas mãos? Eu me perguntei isso. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. E hoje nós estamos aqui, 2018, temos o Evangelho para pregar também, temos desafios também, e nós precisamos nos perguntar, o que Deus está fazendo através das minhas mãos? Como Deus pode usar a minha vida, os meus dons, né? Os meus talentos, para levar o conhecimento do Evangelho para outras pessoas? Pelas mãos de Paulo, Deus fez milagres extraordinários, porque as pessoas eram muito apegadas a essa questão do visual, eles precisavam ver alguma coisa diferente acontecendo. Então Deus realizou milagres, né? Paulo realizou através do poder de Deus milagres ali no meio das pessoas em Éfeso, para que isso fosse uma forma de atraí-las à mensagem do Evangelho, não é? E aqui fala o seguinte, a lição: satisfeito com os resultados em sua missão em Éfeso, Paulo decidiu ir para Jerusalém. Lembre-se que Paulo está fazendo uma viagem, está seguindo, mas Paulo agora, depois de estar em Éfeso ali durante 2 anos e meio praticamente, ele agora disse, eu preciso voltar a Jerusalém. Qual era a preocupação primeira de Paulo em Jerusalém? Jerusalém já tinha muitos discípulos pregando, a cidade já tinha o conhecimento, né, da mensagem, embora houvesse muita oposição e resistência, Paulo sabia que tinha muito a fazer lá também, mas a preocupação primeira de Paulo, o contexto aqui quando fala que ele precisava voltar a Jerusalém, porque ele sabia que devido às perseguições que essa igreja sofreu lá, eles estavam, os irmãos, a igreja passando privação, necessidade, precisando de ajuda material. E Paulo, durante essa viagem missionária, ele faz uma espécie de uma recolta, uma oferta para os irmãos em Jerusalém. Isso é muito claro na carta de Paulo lá em Coríntios, capítulo 8 e 9. Ele faz uma recolta e essa oferta agora que ele recolheu nas igrejas, ele quer levar a Jerusalém para minorar o sofrimento das pessoas. Paulo está numa viagem, está longe, mas o seu coração está preocupado com a necessidade dos seus irmãos que estão em Jerusalém. Em Éfeso ele sofre perseguição porque as pessoas que eram ligadas à feitiçaria, aquele tipo de coisa, e ganhavam a vida com aquilo, né? E a Bíblia vai falar sobre Demétrio aqui, né? Que fez grande oposição para Paulo, porque ele temia que se Paulo pregasse o Evangelho e a idolatria da cidade acabasse, o lucro que ele tinha iria acabar, o seu sustento iria acabar, e ele agora começa a fazer a cabeça das pessoas e movimentar ali o povo para perseguirem Paulo, para atacarem Paulo, para não deixar Paulo continuar pregando a mensagem, e ele faz isso, e agora as pessoas estão ali motivadas por aquele senso de perseguição, e Paulo sabe, é o momento agora de eu seguir viagem. E Paulo vai chegar no ponto mais longe da sua viagem, próximo dia, que é Troade. Quando nós falamos em Troade aqui, o que nós vamos aprender com esse momento? Troade é o ponto final da viagem, é a ponta da viagem de Paulo. Vamos dizer assim, ele traçou, né, um percurso missionário e Troade era o ponto mais distante de Jerusalém, onde ele iria voltar. Então ele está lá longe, né? Está longe de Troade. E aí é preciso você entender esse detalhe gráfico para você entender o que a Bíblia está falando aqui. Porque muita gente vai pegar esse momento aqui da viagem missionária de Paulo em Troade para levantar uma doutrina que não é bíblica e que não tem amparo se você for em todo o restante do texto bíblico, Novo Testamento e Velho Testamento, não tem amparo. Qual é? As pessoas falam o seguinte: olha, Paulo estava lá em Troade e reuniu com os irmãos no primeiro dia da semana. Isso aqui é uma prova, estou falando na argumentação de outros, isso aqui é uma prova de que então não é mais o sábado para ser guardado, é o domingo, o primeiro dia da semana para ser guardado. Olha aqui, a Bíblia está falando muito claro aqui, Atos capítulo 20, verso 7, que Paulo fez uma reunião lá na igreja no primeiro dia da semana. Aí se você estuda a Bíblia sem olhar o contexto, entender a visão geral, você pode ser levado por um argumento desse. Primeira coisa que você precisa aprender: nenhuma doutrina bíblica ela pode ser baseada em um único texto bíblico. Baseado naquele texto, você tem que encontrar suporte e verdade teológica em toda a Bíblia para confirmar aquilo que você está levantando. Então, se alguém pega esse texto e fala assim: aqui eu me fundamento para a guarda do primeiro dia da semana, ok, então agora me mostre outros textos na Bíblia que colaboram e que corroboram com este
com essa sua ideia, com este fundamento, a pessoa não vai encontrar. Agora, se você fala, olha, a Bíblia me fala sobre o 7º dia, o dia de guarda, o dia, né, da semana que eu devo adorar ao Senhor. E você vai à Bíblia, você vai encontrar desde o Gênesis ao Apocalipse fundamentação para isso. Então você precisa estudar a Bíblia como um todo. O primeiro dia da semana, por que Paulo faz um culto no primeiro dia da semana? Olha, está fácil de explicar isso aqui para a gente hoje. Muito fácil. Eu vou explicar para vocês com a ilustração real que está acontecendo hoje, neste momento. Nós estamos recebendo hoje de visita o pastor Gustavo, está aqui. É o nosso presidente da associação, está lá em Juiz de Fora. Pastor Gustavo, são quantas igrejas só na Associação Mineira Sul? Igrejas. São 307 igrejas sob a responsabilidade do pastor Gustavo. Então, veja, não é fácil e é humanamente impossível ele estar atendendo 307 igrejas. Vamos dizer assim, a cada sábado eu vou estar na sua igreja. Não vai estar. Ele vai passar pela sua igreja em algum momento e depois tem mais 306 para ser atendidas. Paulo também tinha um ministério assim, onde ele atendia todas as regiões por onde ele pregou o evangelho na primeira, segunda e agora a terceira viagem missionária. Então, o que Paulo faz? Eu estou passando, vamos colocar o exemplo aqui. Vamos imaginar que hoje não fosse sábado, hoje fosse uma quinta-feira, não é dia de culto, quinta-feira na nossa igreja. E nós soubéssemos aqui que o pastor Gustavo estaria passando por Serrania, numa quinta-feira durante a semana para atender um outro compromisso em algum lugar daqui do sul de Minas. E nós falássemos assim, por que não nos reunirmos então na quinta-feira à noite lá na igreja, aproveitar a presença do pastor Gustavo e vamos ter um culto especial nesse dia? Ótimo! Nós nos reuniríamos aqui, a igreja estaria cheia e seria um culto de adoração a Deus, de estudo da palavra, de louvor e tudo. Mas nós estaríamos fazendo um dia para aproveitar esse itinerário pelo qual o pastor estaria passando, que não era um dia comum, né, dentro do nosso dia a dia, vamos dizer assim, da igreja. Mas aproveitamos aquela ocasião. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui em Troade. Ele está num ponto mais distante, então veja, ele não iria voltar mais ali. Não iria. E a história continua, nós sabemos disso. Não é? E mesmo se ele fizesse uma 4ª ou 5ª viagem missionária, pela abrangência de uma grande região, seria muito improvável ele voltar a Troade. Então os irmãos falaram, não podemos perder essa oportunidade, vamos nos reunir aqui. E eles se reúnem num dia, ali no caso era um primeiro dia da semana, era um domingo, e eles fizeram ali a sua reunião, e Paulo prega, e foi uma reunião noturna, né? Foi até meia-noite pregando, tem aquele jovem que estava sentado na beira da janela, cai, toma um tombo lá, e é dado como morto, Paulo vai lá, e ele ressuscita aquele jovem, e continua pregando o evangelho até de manhã, e Paulo segue viagem. Ok? Entenderam? Então esse é o ponto, a questão aqui do primeiro dia da semana, que a lição fala em Troade, não é? Mas essa não era a lição, deixa muito claro, essa não era uma reunião regular da igreja. Quando falamos em reunião regular da igreja, estou falando de quê? Nós temos culto regularmente quando? Durante a semana na igreja? Sábado, domingo e quarta. Exceção de semanas de oração e momentos finais de semana especiais que a igreja também faz a sua convocação. Mas, via de regra, nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos reunimos sábado, domingo e quarta-feira à noite. Então, aqui Paulo está passando e falando, olha, não é sábado, não é domingo, não é quarta, mas nós podemos fazer um culto? Podemos. Poderia ser uma segunda, uma terça, uma quinta, uma sexta. Aqui, no caso, foi domingo. E a igreja lá estava reunida num dia, então, que não era comum deles se reunirem, né, para adoração. Em Mileto, Paulo começa a voltar agora para Jerusalém. Ele foi até Troade, que é o ponto extremo da viagem, e agora ele está voltando em direção a Jerusalém. Em Mileto aqui, Paulo faz uma parada, né, a lição coloca na quarta-feira, e Paulo, ele tem uma sensação no seu coração. Ele sabe que ele não retornaria mais para aquela região. E ele pregou naquela região durante muito tempo, em Éfeso ali foram 2 anos. E o que Paulo faz em Mileto? Paulo faz uma parada e pede para que os líderes da igreja das regiões vizinhas, não só de Mileto, mas das outras cidades, viessem até o seu encontro. Ele queria fazer uma espécie de prestação de contas, prestar um relatório de tudo que ele passou durante aquele período ali pregando o evangelho e qual era a visão, qual era a perspectiva que ele tinha no coração para os seus próximos dias. E Paulo reúne, então, esta liderança, em Mileto, e ele começa a falar sobre o que aconteceu na cidade de Éfeso, né?
ele fala sobre as suas provações, sobre as perseguições, né? E fala também sobre o seu desejo futuro, né? E o temor que ele tinha, a lição coloca, pois ele sabia que ir para Jerusalém era era um destino de alto risco. Mas ele não podia deixar de correr esse risco, porque o propósito de Paulo era levar o evangelho independente das circunstâncias. Ele não queria saber, tem perseguição, eu não vou. Não, ele ia. Pregar o evangelho é mais importante do que a perseguição, do que como eu vou ser recebido lá. Mas Paulo abre o seu coração para as pessoas ali e coloca sobre o seu medo de estar em Jerusalém, o temor de estar em Jerusalém, né? E as pessoas começam a se preocupar com Paulo. Paulo também, na verdade, ele está um pouco preocupado, mas se você perguntasse, Paulo, qual é a sua maior preocupação? É ir para Jerusalém e lá você ser preso, ser morto, alguma coisa assim? Paulo falaria, não é essa a minha maior preocupação. A minha maior preocupação é a seguinte, que eu estou agora saindo dessa região aqui de vocês, provavelmente eu não volte. Eu queria que vocês cuidassem do rebanho de Deus aqui. Porque tem muita gente que se infiltra no rebanho, que está no meio da gente, mas são pessoas que não são usadas por Deus e são pessoas que podem trazer um prejuízo espiritual muito grande e colocar todo o trabalho que nós fizemos durante tanto tempo em sacrifício por terra. Então, Paulo faz aqui uma advertência, a preocupação dele em Atos capítulo 20, ali a partir do verso 28, né? Ele fala aos líderes da igreja em Éfeso ali sobre cuidado com os falsos mestres. Cuidado com o que as pessoas estão ensinando. Eles são como lobos vorazes tentando desviar o rebanho de Deus. Paulo está saindo, mas está preocupado como vai ficar o rebanho de Deus ali. E ele coloca ali as pessoas para estarem atentas a esse detalhe, né? Porque o perigo de falsos mestres era real. E aí a lição coloca assim para a gente. A história da igreja cristã revela os imensos danos que os falsos mestres podem causar. Esse problema vai existir até o fim. Diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. É uma das características, né? Falsos mestres antes da volta de Jesus. Assim como eles causaram muito estrago no passado, nós precisamos estar atentos hoje. Porque eles continuam rondando o rebanho de Deus para trazer, né, uma mensagem que não é do céu. Então, se alguém traz uma mensagem para você, primeira coisa, qual é a base bíblica dessa mensagem? Onde está o assim diz o Senhor? Agora, cuidado, porque o falso mestre, ele é astuto, ele usa a Bíblia. O falso mestre usa espírito de profecia, usa no nosso meio, né? Mas, qual é a questão? Um texto fora do contexto, que vira um pretexto. Então, não é simplesmente abrir uma citação diante de você, um versículo diante de você e falar, agora é assim. Espera aí. Vamos estudar o que toda a Bíblia diz sobre o assunto. Vamos ver quais são as outras citações que o Espírito de Profecia fala sobre esse tema. Vamos ver outras coisas. Não vamos nos apegar aqui a 2, 3 linhas aqui de uma citação. E muitas pessoas estão caindo em falsos ensinamentos porque não têm esse cuidado. Paulo tinha essa preocupação e alertou os líderes, olha, cuidado. Eles estão aqui, estão rondando. Cuidado, cuidem do rebanho de Deus. Ok? Vamos terminar aqui. Temos agora os minutos finais da lição. E aí chegamos em quinta-feira. Tiro e Cesareia. Né? Se você olhar no mapa bíblico, Tiro e Cesareia eram cidades vizinhas a Jerusalém. Ele praticamente estava já na porta de casa. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele faz uma passadinha por essas duas cidades. Não é? E ele passa ali algum tempo em Tiro, na costa fenícia, né, onde o navio devia ser descarregado, e enquanto ele estava ali, ele aproveita o seu tempo e fala ali, os fiéis insistiram para que ele não fosse a Jerusalém. O clima já estava pesado, as pessoas já estavam entendendo o perigo de Paulo chegar em Jerusalém, e quando ele está pertinho de Jerusalém, né, era como se, por exemplo, o destino final dele fosse Poços de Caldas, ele estivesse aqui pela nossa região, Alfena, Serrania, e a turma daqui falasse, não vá lá, não vá lá. A gente está perto, a gente sabe o que eles lá estão tramando, como é que está o clima lá. Paulo, não vá lá. E Paulo é fortemente aconselhado a não ir para Jerusalém. Né? E aí tem um episódio que acontece daquele profeta, no Atos capítulo 21, fala do profeta Ágapo,
que chega até Paulo e dá uma mensagem para Paulo e faz uma ilustração ali com o seu cinto e o amarra e fala, olha, isso que está acontecendo aqui com você de forma ilustrativa vai acontecer com você na real, lá em Jerusalém. E então, as pessoas que já estavam desconfiadas e não incentivando Paulo a ir, agora que elas aumentam o discurso, Paulo não vá, Paulo não vá. Paulo, por favor, não vá para Jerusalém. Mas eu não poderia terminar a lição sem essa citação aqui. Aí você vai lá em quinta-feira, no último parágrafo diz assim, olha só, eles tentaram por todos os meios convencer o apóstolo que não fosse a Jerusalém. Aí a lição continua dizendo, Paulo estava determinado a cumprir a sua missão, mesmo que isso lhe custasse a vida. Paulo, não vá, você pode morrer. E Paulo falou, aí tem uma frase, Atos capítulo 21, verso 13. É um texto que você precisa sublinhar na sua Bíblia. Atos 21, 13. Paulo responde assim, eu estou pronto. Eu estou pronto. Será que nós teríamos hoje a mesma determinação? Diante de uma oposição, diante de uma circunstância adversa à pregação do Evangelho, se alguém falasse, não vá, é perigoso, você poderia dizer como Paulo falou, eu estou pronto. Não vou deixar de cumprir o propósito que Deus colocou em meu coração por causa dessa circunstância adversa. Eu estou pronto. E aí a última citação da lição de quinta-feira fala assim, a irmã White. Nunca antes o apóstolo Paulo havia se aproximado de Jerusalém com um coração tão triste. Paulo está indo para Jerusalém, mas o seu coração está triste. Sabia que encontraria poucos amigos e muitos inimigos. Estava chegando à cidade que tinha rejeitado e matado o Filho de Deus, a qual sobre agora pairavam as ameaças da ira divina. E Paulo está caminhando para Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? Aguarde cenas das próximas lições. Semana que vem você vai estudar a lição. Comece a estudar hoje à tarde. Sábado que vem a gente continua essa conversa. O que aconteceu com Paulo em Jerusalém? Tema da semana que vem. Fique com as lições, então, com as aplicações da lição dessa terceira viagem missionária. Paulo estava sempre pronto. Paulo não temia o que poderia acontecer, porque ele sabia ao lado de quem ele estava, né? E ele tinha um propósito. Eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Não se cale, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Você pode ir e deve ir no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então, Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir.
Mesmo que todos os amigos se afastem, ou que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa, pela certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora me leva para o céu. Vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora me leva para o céu. Vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora me leva para o céu. Vamos subir, me leva para o céu. Vamos subir. Bom dia. Quantos acham que vai ser um bom dia hoje? Levante a mão. Já está sendo, né? Muito bem-vindo a todos. E eu estou com a incumbência aqui de apresentar os nossos amigos visitantes. Eu vou começar aqui pelas cidades, né? Alfenas, temos gente de Alfenas aqui, fique de pé aí. Pessoal de Alfenas, muito obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal de Campestre. Eu vi gente de Campestre aqui. Obrigado pela presença de vocês, Campestre, né? Poços de Caldas, temos gente de Poços de Caldas aí? Poços de Caldas, muito obrigado, tá? Temos gente aí de Varginha. Levanta, gente, vocês estão com preguiça de levantar, levanta, pessoal de Varginha ali. Muriaé, temos gente de Muriaé? Muriaé, o Mané José vale por 4. Ele veio sozinho, mas vale por 4, Mané. O Mané José, obrigado. Temos gente aí falei de Campestre, né? São Paulo agora, vamos lá, São Paulo, lá, Carapicuíba, centro de São Paulo, lá, como é que chama? Lá, Ney, onde você mora? Capão Redondo, né? Não, não é Capão Redondo, não. Cotia, cadê o pessoal de Cotia? Okay. Hortolândia agora, vamos lá, Hortolândia. Vamos, Hortolândia, eu sou de lá de Hortolândia também, Hortolândia. Obrigado aí. Eu estou sabendo, tem gente de Curitiba aqui, tem? Curitiba, está ali, ó. Obrigado, pessoal de Curitiba. Da onde mais aí? Me ajuda aí. Curitiba. Divisa Nova, tem alguém? Divisa. Arthur Nogueira, tá? Arthur Nogueira, cadê? A Ivan ali, ó. Arthur Nogueira. Pouso Alegre, tem gente de Pouso Alegre aí? Levanta, Paulinho, você é de Pouso Alegre. Paulinho, Pouso Alegre. Ok? Hortolândia já falei. Alfena já falei. Falta o quê? Juiz de Fora, tem gente de Fora. Juiz de Fora. Primeira dama aqui, muito obrigado, viu? Bragança Paulista, tem gente? Está aqui, o diretor Samuel.
Obrigado. Da onde mais? Rio de Janeiro tem gente? Indaiatuba, obrigado. Machado. Gente de Machado aí? Não tem, né? Que peninha. Vamos lá então. Divisa Nova tem? Não, né? Serrania agora, vamos lá. Tem gente de Serrania aqui. Pessoal de Serrania, levanta, galera. Tem uma mulherada aí meio forte aí, mas vamos levantar, hein? Pessoal de Serrania, os nossos anfitriões. Muito obrigado pelo acolhimento que vocês estão nos dando aqui, tá certo? A festa tá bonita, tá legal, mas a gente tem que encerrar agora a escola sabatina comemorativa aí dos 50 anos da Igreja Adventista de Serrania. Eu faço parte dessa história porque eu praticamente fui criado. Eu estou vendo o Zé dos Santos, quando eu falei campestre, você não levantou o Zé dos Santos. Por quê? Levanta você sozinho agora aí, pai. Levanta. Aí, obrigado, hein? Pessoal, olha, é muito bom estar aqui. Você não tem ideia da felicidade que eu sinto em rever aqui essa igreja lotada. Quando começou ali, ó, cadê a foto daqui? Eu combinei certinho com o Kelsen. Combinamos certinho. Olha, quando começou ali, há 50 anos atrás, foi o ano que eu nasci. Era muito pouquinha gente, vocês não têm ideia. E ver hoje essa multidão espalhada aí pelo Brasil, né, pelo mundo afora, é muito importante. Sinal de que aquilo que Jesus falou está se cumprindo, né? Que o evangelho seria pregado a todo mundo e então viria o fim. Eu vou falar uma coisa para você para encerrar agora a escola sabatina. Quer você queira ou não, quer você aceite ou não, o fim vai vir. Isaías fala que de um sábado a outro sábado verá todo mundo adorar a Deus. Eu gostaria de estar lá naquele encontro. Vai ser um dia assim legal, muito mais bonito do que vai ser o nosso dia. O nosso dia começou legal, mas lá na eternidade o dia vai ser especial. Então o meu desafio a você, meu amigo, meu irmão, é se preparar. É só isso que você tem que fazer. Se preparar para você estar lá naquele dia, porque vai ser a escola sabatina. Não pense você que vai ser uma escolinha como essa, não. Vai ser muito melhor. Não vai ser o Marcos falando, não vai ser o Samuel, não vai ser ninguém. Vai ser o Senhor Jesus, vai ser o diretor daquela escola. Então que você possa fazer planos para estar lá. Tá bom? Alguns já passaram por aqui e foram embora. Sumiram, não estão mais. Eu não estou vendo eles aqui hoje. Não é? Mas nós vamos encontrar com essas pessoas lá. Então faça planos. Organize a sua vida. Prepare as suas coisas, para que quando Jesus voltar, você possa fazer parte dessa grande escola sabatina. Amém? Nós vamos cantar uma música agora. Eu gostaria de ouvir todo mundo cantando. Número 152. Vencendo, vem Jesus. Cante agora, hein? Solta o som aí, Kels. Como nós combinamos, fique de pé e vamos cantar agora com entusiasmo, com alegria. Enquanto a gente estiver cantando, enquanto você estiver cantando, medite naquilo que Jesus falou, que vai voltar, vai te levar para um lugar especial, ok? Que Deus possa te abençoar nesse dia. Cante agora, hein? Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo ouvirão as suas leis. Pessoal, tá legal, mas pode ficar melhor, hein? Solta a sua voz. Forte. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória. Cristo. Seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor. Legal, hein? Vencendo, vem Jesus. Só os meninos, hein? Meninos. Glória, glória, aleluia. Agora, ai, todos.
as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque acabamos de cantar que muito em breve o Senhor vai voltar. Nós queremos naquele dia estarmos preparados e lá na eternidade nós temos aí uma linda escola sabatina ao teu lado. Fique conosco, continue agora nas programações que seguirão nesse dia, que tudo que for feito, ó Pai, possa ser feito para a tua honra e para a tua glória. Eu te agradeço por esta igreja, em nome de Jesus. Amém.